Olá! Nesse programa especial, você acompanha a entrevista com a historiadora Maria das Graças Leal. Pós-doutora em História Social pela Universidade do Porto, em Portugal, ela bateu um papo com a jornalista Daniele Silva sobre o historiador baiano Manuel Querino. Confira a entrevista. Estamos aqui com a pós-doutora em História Social pela Universidade Porto, Portugal, doutora Maria das Graças Leal. A senhora se dedicou a pesquisar a vida e obra de Manuel Querino. Doutora, por que Manuel Querino está tão esquecido da história do Brasil e na história da Bahia? Olha, eu não diria que ele esteja esquecido. Ele simplesmente não é conhecido, né? Então, o grupo que conhece Manuel Querino é o grupo mais vinculado à universidade, né, ultimamente, e também alguns movimentos, né, dos movimentos negros, de alguns grupos de blog que trazem Manuel Querino, mas é algo muito pulverizado e sem uma dimensão que tenha capacidade para publicizar, visibilizar mais a personalidade que foi Manuel Querino e que é para a história do Brasil e da Bahia. Então, Manuel Querino, ele foi esquecido, né? Ele foi omitido nos discursos acadêmicos, nos discursos e também na linha editorial, diferente de um Gilberto Freire da época, né? Diferente de um Jorge Amado, né? Diferente até de um próprio Nina Rodrigues, que ficou também silenciado por muito tempo. Por quê? A minha análise aponta para algumas questões. Primeiro, Manuel Querino, por ser negro e pobre, ele não era reconhecido como um intelectual inteligente, que pudesse realmente se tornar uma referência para o mundo da intelectualidade da época. Então, ele fez parte do Instituto Histórico. Então, o Instituto Histórico Geográfico da Bahia, ele era o centro mais importante de produção de conhecimento, de história, de geografia, e Manuel Querino fazia parte daquela associação, mas ele não era referência como se tornou um Melo Moraes, um Antônio Viana, né, um Bernardino de Souza. Então, são pessoas que tiveram a referência e que se constituíram em historiadores que ficaram na memória para quem estuda a história, na verdade. Então, Manuel Querino era negro e ele viveu numa época em que o pensamento racialista dominava. Então, esse pensamento racialista dizia o quê? Que o negro, o africano e o descendente, né, o mestiço, seriam raças que não teriam condições de civilização, de fazer civilização. E seriam raças que deveriam ser extintas, porque a sociedade brasileira não alcançaria o progresso se essas raças se mantivessem. Que raças eram? Eles estão falando mais da miscigenação, né? Então, a miscigenação gerou negativamente, numa época, o pensamento que era necessário para o Brasil branquear, que é o pensamento eugenista. Então, vamos branquear o Brasil para que o Brasil se torne realmente uma nação civilizada. E que, enquanto tivesse negro e mestiço, mulato, os crioulos, como eram chamados, essa nação estava fadada ao desaparecimento. Então, teve essa época em que Manuel Querino fez parte dessa geração que pensou negativamente a miscigenação. E então ele vai o quê? Refletir positivamente, né, rejeitando essa tese racialista, e vai construir todo o seu discurso, a sua obra, em cima da afirmação e da positivação da presença africana e mestiça no Brasil. Então, isso não foi nada agradável para os intelectuais da época. Então, na verdade, ele estava contestando uma tese que vigorava no período. Então, essa foi, a meu ver, esse foi o principal fator dele ter sido colocado à margem
da produção intelectual desse período dos primeiros 20 anos do século XX. E, por outro lado, ele criou diversas inimizades, porque ele polemizava com autores consagrados, né? Então, ele queria respostas e isso criava uma inquietação, incômodo para essas elites intelectuais que dominavam o pensamento, principalmente o pensamento historiográfico no período. Somente nos anos de 1930, quando começa a se refletir sobre uma eugenia positiva, ou seja, a miscigenação seria algo positivo para o Brasil, a partir de Gilberto Freire, e até a obra de Jorge Amado, que vem nessa linha, nessa cadeia também do final dos anos 30. Então, Manuel Quirino ele passa a ser considerado pelos antropólogos ele passa a ser citado em algumas obras dos anos 30, como um antropólogo prático, mas que a obra dele, o discurso é que a obra dele não tinha validade científica. E nos anos 40, um professor, um historiador da arte, traz uma referência a Manuel Quirino e ele vai dizer o quê? Que Manuel Quirino plagiou, numa obra dele, um autor do século XIX. E que isso que isso não poderia acontecer, isso era falta de ética, que Manuel Quirino não tinha valor intelectual para poder desenvolver um trabalho do porte que ele estava pretendendo fazer. Então, esse professor Carlos Otti, ele, a meu ver, ele abriu vamos dizer assim, esse momento, Carlos Otti, ele marcou uma ruptura, ele marcou a ruptura com a possibilidade de Manuel Quirino ser reconhecido e valorizado intelectualmente. Então, a partir de Carlos Otti, toda a produção que veio posterior foi justamente sempre limitando a capacidade de Manuel Quirino, a obra de Manuel Quirino. Nos anos 50, Clarival Valadares, que ele vai dizer assim, não, Manuel Quirino ele foi importante para recolher os costumes de antigamente, ele conseguiu reunir várias tradições, mas do ponto de vista do folclore, algo exótico, mas nenhuma validade científica. Tá? E isso chega nos anos 50, nos anos 60, alguns antropólogos começam a trazer Manuel Quirino como um etnólogo prático. Ou seja, ele foi que iniciou um método de fazer antropologia, mas sem aquele devido rigor científico. Então, a obra dele não era considerada uma referência. Então, isso vai o quê? Se fortalecendo na tradição, principalmente na tradição universitária. Se a universidade, que seria um espaço de construção de conhecimento, veta, então, infelizmente, ele ficou por muito tempo considerado um folclorista, um intelectual menor, negro, pobre e sem a capacidade científica de elaborar teses. E ele elaborou a tese que hoje nós estamos retomando. Então, a meu ver, quando eu conhecia Manuel Quirino desde 1980, quando eu comecei a pesquisar, e me impressionei com o trabalho dele, com a forma dele discutir os problemas republicanos e do negro. E como hoje na universidade a gente está desenvolvendo esses trabalhos desde final dos anos 80, vem se multiplicando, a gente refletir positivamente, resgatar essa cidadania do negro a partir dos movimentos negros e toda a política de reparação e tudo mais, é muito, como eu lhe falei, é muito residual ainda, o resultado de um trabalho que eu fiz, eu concluí em 2004 esse trabalho, foi publicado em 2009, eu ainda continuo falando e as pessoas não conhecem.
Então não existe uma política editorial que possa valorizar, por exemplo, essas personalidades negras na Bahia, não só Manuel Quirino, mas tem Teodoro Sampaio, né, e tantos outros que eu não vou citar, né, que foram pessoas importantes, negras e mestiças, que produziram teses e pensaram o Brasil. Deveria ter, na Bahia particularmente, deveria ter uma política de organizar, elaborar um projeto de produzir trabalhos mais simples, manuais, para as escolas de ensino básico, para a escola fundamental, para esses alunos, essa juventude, passar a conhecer sua história, né? Manuel Quirino foi um dos, né, importantes que as pessoas não conhecem. Quando eu falo assim na universidade de Manuel Quirino, né, para mim é tão conhecido, mas ninguém conhece, né? Então, seria uma política mesmo de divulgação de trabalhos que estão sendo realizados na universidade, que ficam lá no âmbito da universidade e que precisa dar maior visibilidade do ponto de vista social, político, cultural. E para isso deve existir uma política mesmo pública de editoração, de projetos de palestras, como esse aqui que o TRE está abrindo essas portas para a gente discutir temas diversos, entre eles Manuel Quirino. Né? Além dessa política, o que é necessário fazer para que esse artista, esse intelectual, seja tirado, né, da obscuridade? É isso, através de outros tantos estudos, como tem o professor Jaime Sodré, que há algum tempo também vem se dedicando a divulgar os trabalhos de Manuel Quirino, a professora Sabrina, né, que também está estudando, algumas pessoas, muito poucas, e agora eu estou orientando que ele está estudando o Manuel Quirino, historiador, então vamos ver se a gente vai germinando isso para as pessoas, os jovens, começarem a se interessar por essas personalidades negras que fizeram parte, que fazem parte dessa memória, desse patrimônio cultural. Então vai ser, acredito que seja muito no miudinho, né? No boca a boca, faz aqui porque nós não temos, por exemplo, a política editorial nacional. Eu lancei esse livro por uma editora nacional, né? Ele está sendo bem procurado, né? Mas nos âmbitos muito pequenos. Então, eu não fui convidada para uma rede de televisão para falar sobre a obra. A televisão é um espaço importante, né? A rádio, comercial. Então, tudo isso faz parte também da política de publicizar a nossa história, né? Desses trabalhos e desses sujeitos que construíram a nossa história. Então, é uma coisa que eu vejo uma coisa miudinha mesmo. A gente está ali falando com os alunos, a universidade tem os espaços para a gente debater, publicar artigo aqui e acolá, mas eu realmente não tenho uma receita assim, para dizer assim, o que é que pode trazer Manuel Quirino para a cena, por exemplo, eu não sei. Em relação à lei que determina que estudos africanos e afro-brasileiros sejam implementados nas escolas, né, de nível fundamental, médio, públicas e privadas, como ele pode ser trazido nessa questão? Eu imagino isso, de bibliografia, de ter uma referência, né, de um livrinho, um manual, e as palestras, né, e levar a formação de professores. É importantíssima a formação de professores nessa linha da história da África e cultura afro-brasileira. Isso aí, de trazer a temática dessas personalidades baianas, né, e como um elemento importante para divulgar e para conhecer a nossa história. Formação de professor é um caminho também, né? Porque os professores, essa lei existe, mas o que está ocorrendo é que tem uma dificuldade tremenda em aplicar, por falta de formação de professores sobre o tema. E a mudança no currículo escolar também é um fator que pode influenciar? Pode ajudar bastante, pode ajudar. Mas ao lado disso tem que haver a formação de professor. Porque se o professor desconhece, né,
Então, como é que os jovens, os alunos, vai chegar o conteúdo aos alunos? Então, existem alguns projetos, mas também muito poucos, como a Universidade do Estado da Bahia tem um projeto de formação de professor na linha da cultura afro-brasileira, África e cultura afro-brasileira, mas são muito também dispersos. Mas acho que é um processo que está se iniciando e eu acredito que vai chegar um dia e que vai mudar esse cenário, né, de desconhecimento dessa nossa história. Que ele será reconhecido. Será reconhecido e valorizado. Doutora Maria das Graças, muito obrigada. Nosso programa especial fica por aqui. Até a próxima.